Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para nossa sexta aula da EBD. Nessa aula a gente vai estudar sobre expressando palavras honestas. Geralmente as pessoas falam, é proibido jurar por Deus. Será mesmo que é proibido jurar por Deus? O que a Bíblia fala sobre juramento? É isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então nessa aula aqui a gente vai estudar desde o comecinho, quando começaram os juramentos, até nos tempos de Jesus, quando ele ensina ainda mais sobre o juramento. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então, Já nesse primeiro tópico, só um detalhe, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Então lá no grupo do Telegram vai ter todo esse material aqui completo para vocês lerem, baixarem e vai ficar muito melhor para você preparar a sua aula. Então vamos lá, no tópico 1, não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Vamos entender esse conceito aqui, O tópico 1 vai falar assim, a lei do juramento. Então vamos lá. Aqui a gente já tem um ponto aqui que a gente precisa entender. A questão do juramento, pessoal, dentro dos tempos bíblicos, ela é um pouco diferente. Então, assim, desde antes de Moisés ter dado a lei para o povo já fazia juramento. Então, a gente já vê vários personagens na Bíblia que fizeram juramentos. A gente tem o nosso primeiro exemplo aqui, que é o próprio Abraão, quando pediu para Eliezer, que foi seu servo, ir buscar uma esposa para o seu filho Eliezer. A Bíblia fala que o próprio Abraão fala para ele colocar a mão dele sobre a coxa de Abraão e fazer um juramento. E nesse juramento ele falava que ele não ia pegar uma mulher das cananitas que tinha. Então assim, o próprio Abraão já tinha feito juramento. Aí a gente também tem outro personagem que fez juramento aqui, que foi Jacó. Jacó, quando ele vai lá na terra de Labão, depois ele volta para a terra de Israel, a Bíblia fala que ele jurou para Labão que sustentaria, que cuidaria das filhas de Labão e também dos seus netos. Uma outra promessa que Jacó fez também para Labão é que ele não invadiria as terras de Labão. Então só nesse meio período a gente já vê que a Bíblia está recheado de pessoas fazendo promessas e fazendo juramentos. Outra pessoa que também jurou foi o próprio José. A Bíblia fala que José prometeu para Jacó que quando Jacó morresse, ele enterraria o seu pai junto com os seus avós, no caso, os pais de Jacó. Então Jacó ele foi enterrado junto com Isaac, que foi o seu pai, e junto com Abraão, que foi o seu avô. Então o José também prometeu que enterraria Jacó junto com seus pais. Então vamos lá, a gente já vê aqui que a Bíblia ela é recheada de pessoas fazendo juramentos, fazendo promessas. E isso, pessoal, é uma coisa que o povo já fazia. Já no tempo de Moisés, o que acontece? Como o povo já fazia esse juramento, eles já juravam em nome de Deus, Moisés ele vem e tenta regularizar isso. Já que vocês estão fazendo juramento, então vamos fazer um parâmetro, vamos colocar de uma forma que vocês vão fazer o juramento, porém da forma correta. Então a lei de Moisés ele veio justamente para ensinar o povo como que eles deveriam fazer o juramento. Vamos avançar aqui que eu vou mostrar para vocês, Então aqui no material eu já coloquei para vocês Êxodo capítulo 22 e versículo 11. Então assim, eles juravam em nome de Deus, isso era uma coisa normal que eles faziam. E aqui, pessoal, já entra uma primeira observação. A primeiro impedimento que Deus colocou, a primeira orientação que Deus colocou, está exatamente aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 12. E o que Deus falou? Falou, vocês podem fazer juramento em meu nome, tranquilo, porém, esse juramento ele tem que ser verdadeiro. E se você fizer um juramento falso, você tem que fazer um sacrifício depois para expiar esse pecado de juramento falso. Então aqui, não jurei falsamente pelo meu nome, profanando assim o meu nome, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 12. Então a questão eles podiam fazer juramento usando o nome de Deus, porém, o juramento ele não poderia ser falso. Aqui já entra agora o que eu estava comentando. E se eles fizessem esse juramento falso, um juramento que não é verdadeiro, qual que seria entre aspas, pessoal, a penitência desse povo? Eles tinham que fazer um sacrifício a Deus para expiar esse pecado da mentira. Então coloquei para vocês aqui o versículo. O versículo é Levítico, capítulo 5 e versículo 6. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. O pecado que ele cometeu é justamente jurar falsamente. Uma fêmea de gado miúdo, um cordeiro ou uma cabrinha. Pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado.
Aí você lê o contexto inteiro aqui de Levítico 5, você vai ver que é justamente quando uma pessoa fazia uma promessa, fazia um juramento em nome do Senhor, e essa promessa era falsa, esse juramento não era verdadeiro, aí eles tinham que fazer literalmente uma expiação por esse pecado. Pessoal, aí aqui eu coloquei para vocês também uma observação aqui bem legal. Deus também proibiu que eles jurassem pelos falsos deuses. Então olha que interessante, além da Bíblia proibir o juramento falso, ela também proibia o juramento que fosse feito em nome de outros deuses. Então você jurar por Deus nos tempos bíblicos, beleza, tá ok. Só que se você fizesse um juramento por nome de Baal, ou juramento por nome de Astarote, ou qualquer outro deus falso, aí era proibido. Então, juramento em nome do Senhor, tá tranquilo, tá beleza e é liberado. Agora, jurar falsamente, isso já é pecado. E a Bíblia fala também que jurar em nome de outros deuses também era pecado. Então vamos avançar aqui, ó. Aqui eu deixei para vocês agora, pessoal, uma pequena explicação sobre o que é a questão do terceiro mandamento. Eu coloquei aqui o versículo em hebraico para vocês, ó. Vamos lá, né? Qual que é, o que significa não tomar o nome do Senhor em vão? O que significa isso, né? Porque ao mesmo tempo que jurar usando o nome de Deus é permitido, a Bíblia fala também que eu não posso tomar o nome do Senhor em vão. Então eu coloquei o versículo em hebraico para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem o versículo em hebraico, ó. Eu coloquei ele aqui. E eu coloquei também, deixa eu ver se eu só deixei aqui para vocês. Não, eu não deixei, mas depois eu vou deixar aqui a transliteração dessa frase aqui em hebraico, ó. Mas em resumo, a gente tem o versículo aqui em hebraico. E aqui no final, ó. Aqui eu já vou até ler um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem, ó. Aqui, ó, lotissá, lotissá, que significa não tomarás. Aí aqui, ó, ele tem, ó, Shem Adonai, o nome do Senhor. E aqui entra a expressão, ó, lá chavê. Esse lá chavê, pessoal, é o em vão. Então, quando ele fala assim, não tomarás o nome do Senhor em vão, a expressão utilizada ali no hebraico é essa, lá chavê. Essa expressão, lá chavê, o que significa essa expressão? Ela significa aqui, eu coloquei para vocês, ó. Ela aparece como fraude, engano, inutilidade, inútil, imprestável, falsidade, desonestidade e futilidade. E quando a Bíblia fala, então, não tomarás o nome do Senhor em vão, o que ela está dizendo? Não tome o nome do Senhor no sentido de fraude. Não use o nome do Senhor para fraudular alguém. Não use o nome do Senhor de forma imprestável, de forma falsidade e de forma desonesta. É isso que significa, então, não tomar o nome do Senhor em vão. Aí eu deixei uma observação para vocês aqui, ó. O cerne desse mandamento, que é o não tomar o nome do Senhor em vão, é justamente esse, ó. É proibir os juramentos falsos, pois o verdadeiro juramento fazia mediante a presença de Deus. Vamos avançar aqui, ó. Aí agora aqui eu coloquei para vocês o versículo também, ó, Levítico 19, o próprio Deus proibindo que jurassem em falso. A gente até comentou sobre isso. E agora a gente vai para o tópico 2. No tópico 2 vai falar assim, o propósito da lei do juramento. Então qual que era o propósito da lei do juramento? Justamente fazer com que essas leis o juramento ficasse regular. Porque nos tempos de Moisés, aliás, antes dos tempos de Moisés, eles faziam juramento de forma irresponsável. Jurava por Marte, jurava pelos planetas, pelo Sol, pela Lua. Aí veio a lei e ensinou que eles não deveriam fazer juramento para esses astros. A lei veio ensinar que eles não podiam fazer juramento que fossem mentirosos. Então, o propósito da lei do Senhor em relação ao juramento é regularizar esse povo para que eles fizessem um juramento, porém, da forma correta. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, certinho. E a intenção também do juramento, pessoal, aqui já é um segundo parênteses, né? A intenção do juramento é que eles estavam dizendo a verdade sobre aquilo que eles estavam falando e a testemunha que seria entre Deus e a pessoa, e a testemunha que seria entre as duas pessoas era o próprio Deus. Como aquilo que a pessoa estava dizendo era uma coisa verdadeira, ela podia jurar em nome de Deus. Porque o próprio juiz que julgaria isso é o próprio Senhor. Então, um dos propósitos do juramento era esse. Vamos avançar aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês toda a explicação em texto, para vocês lerem depois.
mas aqui eu só tô passando mesmo a lição de forma um pouco mais rápida, porque a intenção é que esse vídeo aqui fique até uns 30 minutos mais ou menos, e no material vocês vão ter mais subsídios ainda sobre esse tema. Vamos lá, pessoal, tópico 3 aqui. Aqui fala assim, ó, não jureis pelos céus e nem pela terra. E aqui eu coloquei os versículos para vocês, depois vocês leiam com calma cada um desses versículos. Mas o que acontecia? Nos tempos de Jesus tinha os escribas e tinha os fariseus. Qual que era o costume dos fariseus e dos escribas? Eles falaram assim, ó, se você estiver fazendo um juramento e esse juramento não for no nome de Deus, então tá tranquilo, você pode descumprir esse juramento. Aí eles tinham esse costume. Porém, se você fizesse um juramento usando o nome do Senhor, aí você tinha que cumprir esse costume. Então, os fariseus e os escribas, eles acharam uma forma de burlar essa questão do juramento. Então, eles pregavam e ensinavam sobre isso. Se o juramento for no nome de Jerusalém, você pode descumprir. Se o juramento for no nome do trono de Deus, você pode descumprir. Mas se o juramento for no nome de Deus, aí você não pode descumprir. Aí, irmãos, entra Mateus capítulo 5. Jesus ensinando sobre isso. Então, lá no texto de Mateus, eu deixei para vocês lá tudo anotado, bonitinho. Inclusive no texto da lição mesmo, no texto áureo da lição, já tem também Jesus combatendo isso. Quando ele fala, não jureis pelo céu e nem pela terra, aí Jesus ele ensina, ó, vocês não podem jurar por Jerusalém. Vocês não podem jurar pelo trono de Deus. Aí Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele começa a falar para os fariseus e escribas que eles não poderiam jurar falsamente, nem se fosse no nome de Jerusalém. Qualquer juramento falso não poderia ser feito. Aí depois eu vou pedir para que vocês leiam Mateus capítulo 5, lá no texto áureo da lição, fala também essa passagem. Então a explicação de não jurar nem que está nos céus nem na terra, que Jesus dá em Mateus 5, é justamente isso, combatendo as heresias dos fariseus e também dos escribas. Pessoal, vamos avançar aqui, ó. Deixei toda a explicação em texto para vocês aqui. Leiam esse material depois com calma, que lá vai ter todo o detalhamento aqui sobre esse assunto. Agora o tópico 2 aqui, ó. Nossas palavras devem ser sim e não. Tópico 2 e o subtópico 1. Como deve ser o nosso falar? Aí aqui eu coloquei para vocês, né, como deve ser o nosso falar. A gente sabe que o cristão ele tem que ser, como a própria Bíblia já diz, né, sim, sim, não, não. E aqui eu coloquei para vocês algumas explicações e versículos sobre esse assunto. A primeira coisa que eu coloquei para vocês aqui é o que Salomão fala em Provérbios 18. Então, como deve ser o nosso falar? Provérbios 18 e versículo 21. Aqui eu coloquei, ó, Salomão já falava que a língua, ela tem o poder da morte e também da vida. Então, através das nossas palavras, pessoal, a gente vai poder gerar o quê? Gerar morte ou gerar vida. E o próprio Salomão já ensinava isso há muito tempo atrás. Então, aqui eu coloquei para vocês um pouquinho. E outra coisa aqui, Mateus, capítulo 12, versículo 37. O falar do crente deve ser também uma forma de justificação. Então vamos lá, pelas nossas palavras, Mateus capítulo 12, a gente é justificado ou condenado. Então através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, ou a gente vai ser justificado perante o Senhor, ou a gente vai ser condenado. Isso é a explicação de Mateus que Jesus dá lá no capítulo 12. Aqui, pessoal, eu coloquei vários versículos também para vocês entenderem um pouquinho melhor o assunto e leiam. Colossenses capítulo 2, versículo 8 também tem uma explicação muito boa, depois vocês leiam esse texto. E vamos avançar aqui, ó. O sim e o não na vida de Paulo. Aí aqui é só um comentário mesmo que eu acho bem interessante, né? Às vezes a gente vai cair em alguma situação que a gente vai prometer alguma coisa e não vai conseguir cumprir. O apóstolo Paulo aconteceu isso com ele também. Por diversas vezes Paulo fala nas cartas aos Romanos, na carta aos Coríntios, que ele tentou ir visitar a igreja, porém, por vários motivos, ele não conseguiu. Então, assim, ó, o sim e o não na vida de Paulo. Então, Paulo prometeu que ia visitar a igreja de Corinto, porém, ele não conseguiu fazer essa visita. Aí várias pessoas se levantaram contra Paulo para falar que ele era mentiroso, para falar que ele não cumpria com a sua palavra. Aí Paulo vai lá e justifica. Ele fala assim, eu só não fui para essa igreja para poupar vocês, porque como eu estou sendo perseguido por Roma, se eu fosse aí, a igreja também seria perseguida. E aqui eu coloquei todos os versículos para vocês lerem depois com calma, aí vocês meditem nesse texto. A questão é, pessoal, quando você
der uma palavra para alguém falando que vai fazer alguma coisa e não conseguir cumprir, algo que a Bíblia está comentando aqui com a gente na CPAD é: a gente deve pelo menos justificar o porquê que a gente não fez. É muito ruim você prometer uma coisa para alguém, a pessoa ficar esperando, aí você vai lá e não cumpre. Então o que a Bíblia fala sobre isso? Quando você der uma palavra que vai fazer alguma coisa e vê que não vai conseguir fazer, aí você vai lá e fala por que você não conseguiu fazer e dá uma explicação para a pessoa. Então na vida de Paulo também foi assim. Vamos lá, vamos avançar aqui agora, ó, tópico 3. O que passar disso é procedência maligna. Esse é o tópico 3, eu coloquei só o versículo porque eu já julgo o versículo autoexplicativo. Mateus, capítulo 5, versículo 37. E disse o Senhor: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí é procedência do maligno. Na minha tradução falou: vem do próprio maligno. Então assim, pessoal, o versículo já é autoexplicativo, o texto aqui pra gente também já é autoexplicativo, e eu nem vou fazer um comentário porque a gente já falou também sobre isso. Vamos avançar aqui agora, ó, último tópico dessa lição. O último tópico é palavras de honestidade. Honestidade com as nossas palavras. Então aqui, nesse tópico 3 aqui, vai falar um pouquinho sobre a palavra de honestidade. Então assim, eu já coloquei também toda a explicação para vocês aqui em texto. Eu vou pedir para que vocês leiam esse material depois, que vai facilitar no entendimento da lição. Então, palavra de honestidade, aqui a gente tem a explicação. O tópico 2 aqui, ó, é possível ser honestos com as nossas palavras nesse mundo? Então eu coloquei aqui, ó, sim, é possível viver uma vida honesta nesse mundo, seguindo algumas orientações bíblicas. A primeira orientação bíblica aqui, ó, afaste a sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Então assim, qual que é a orientação que Paulo, ou melhor, que Salomão dá pra gente, que a gente quer viver uma vida de honestidade? O primeiro conselho de Salomão é: afaste de nós as palavras e pensamentos perversos. Segundo conselho aqui é do próprio salmista, Salmo 1 e versículo 1, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, respondendo a pergunta, é possível ser honestos dentro desse mundo que a gente vive? E o salmista fala: aqueles que são bem-aventurados, eles não andam segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas se assenta e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é possível sim, pessoal, a gente está nesse mundo e ainda assim ser pessoas honestas. Vamos avançar aqui, ó. Eu coloquei para vocês também o versículo aqui de João, depois vocês leem com calma. E por último, dando testemunho. Aqui eu coloquei os versículos-chave que a gente já estudou nas lições anteriores. Dando testemunho, vivendo uma vida honesta, dando testemunho. Aqui eu coloquei o próprio versículo de Mateus capítulo 5, que a gente já estudou durante essas lições anteriores, que é: a gente deve ser luz do mundo, sal da terra e candelabro para as pessoas que estão no mundo, beleza? Então, pessoal, esse aqui então foi um rápido vídeo aqui falando um pouquinho, né, um pequeno comentário para falar um pouco da lição de número 6. No material eu deixei muito mais explicação para vocês lerem lá certinho, tópico por tópico. Peguem esse material, façam um detonado dele, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito na aula de vocês. E é o seguinte, para quem ainda não viu o nosso curso que a gente lançou recentemente, o Mestres da EBD, esse curso já está disponível também, a gente está gravando ainda algumas aulas, mas o curso já dá para assistir. A gente lançou então o curso Mestres da EBD, e nesse curso você vai aprender como montar uma aula da EBD, como você montar esses slides que eu ensinei vocês aqui, né, que vocês estão vendo ele aqui. Lá nesse curso você vai aprender literalmente como pegar uma aula mais ou menos e transformar numa aula muito boa. Toda a parte lógica, galera, da questão de como montar uma aula, eu mostro para vocês lá. Desde a parte do início, o meio e o fim. Às vezes a gente vai dar uma aula, mas a gente não sabe como começar, como que deve ser o fim. Porém, lá nesse curso vocês vão aprender tudo o que é necessário para dar uma boa aula. E se você é professor da EBD, esse curso ele é indispensável para você. Todos os professores da EBD devem fazer esse curso. E eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do curso Mestres da EBD,
Fechou? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Semana que vem vai sair um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o que significa multiplicarei grandemente as dores de parto lá no livro de Gênesis. Então não perca, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque semana que vem a gente vai ter um vídeo também aqui falando sobre o que era o espinho na carne de Paulo e vários outros assuntos totalmente detonados com material para vocês aprenderem mais, beleza? Então se inscreva no canal e a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!